Olá, pessoal. Estamos aqui no último episódio da nossa primeira temporada do podcast da NEC. E hoje a gente vai falar muito sobre o que é uma cultura de inovação, como é que a gente pode desenvolver dentro da nossa organização e se a gente deve usar tecnologia ou se é só tecnologia. No fundo, o objetivo hoje é desmistificar esse processo e a gente está aqui com o Álvaro, parceiro de todas as inovações dentro da NEC. Que bom. Fala aí, Álvaro, um pouco sobre esse tema de hoje. Vamos lá. A inovação, muitas vezes quando a gente fala vamos inovar aqui dentro da empresa, a gente pensa em contratar novas tecnologias. E não é bem assim. Inovação pode ser melhorar um processo que não necessariamente tem tecnologia. Porém, a tecnologia, na maioria das vezes, ajuda nessa inovação. Se a gente for procurar exatamente no dicionário o que é inovação, é a gente fazer alguma coisa de uma forma diferente, inovar, melhorar essa forma como já se faz alguma coisa. Então, a gente, para inovação, hoje, as tecnologias novas ajudam muito, mas não necessariamente é só tecnologia. A gente, lá tanto no Serratec quanto na NEC, a gente vem trabalhando muito sobre o ponto de vista de inovação aberta. Então, acho que é bem legal a gente falar também que existem dois tipos de trabalho para inovar dentro de uma empresa. O primeiro, que é a inovação fechada, que é aquela que você faz dentro da corporação, aquela que você já tem no teu time, trabalhando todo dia. A gente também tem isso dentro da NEC. Você é um dos caras que toca muita coisa lá e que traz as ideias. A gente fica trabalhando um ano para fazer ela virar um produto. E a segunda é a inovação aberta, que é aquela que a gente olha para fora. Então, por exemplo, colocar num parque tecnológico, você trazer um desafio, botar parte do teu time, parte do outro time. Então, assim, quando me vem a questão da inovação, e eu quero devolver para você dentro dessa conotação, eu entendo que são as práticas que você visa desenvolver novas ideias e, para isso, você precisa se comportar daquela maneira. Então, práticas, comportamentos, valores, tudo estruturado com uma mentalidade de quê? Criar algo novo que otimize alguma coisa ou que crie algo que não existe. Ok. Vamos lá. Primeiro, eu quero falar que eu tenho o trabalho mais legal do mundo. Por quê? Eu tenho uma ideia maluca, eu levo para o meu laboratório, né, que é o meu computador, eu experimento, faço um monte de experimento, assim, dá certo esse negócio. Aí eu faço, como a gente sabe muito bem, eu faço uma POC, uma prova de conceito disso, falo, dá certo por esse caminho. E por que eu tenho o trabalho mais legal do mundo? Porque eu invento moda, faço um negócio super legal, aí a gente tem que colocar isso em produção. Aí a gente pega um monte de gente muito capacitada na sua área, alguém que é especializado em UX e outro que é especializado em UI, a gente pega um pessoal de programação, a gente pega um arquiteto, pega o pessoal de infra. Para quê? Para transformar toda aquela minha invenção de moda em algo que vai sair como um produto ou como uma solução para um cliente. Vai dizer que esse não é o melhor trabalho do mundo. Eu não preciso ficar me preocupando como CEO da empresa em ficar tocando a empresa inteira, entendeu? Eu não preciso ficar me preocupando com tudo isso. Eu só invento moda e quando ele está, eu acho que dá certo, eu passo o pessoal a fazer. Olha só, que trabalho fantástico que eu tenho na parte de inovação dentro de uma empresa. Então, eu queria trazer para você uma pergunta muito difícil, que é como é que a gente consegue fazer o equilíbrio entre inovar e entregar? Perfeito. Uma das coisas primordiais que a gente tem na empresa é o gerente dos projetos, os gestores desses projetos, que eles são hubs muito bons. Nós temos lá a Débora, nós temos a Thay, nós temos bons, né, gerentes de projetos que sabem, para atingir um objetivo, como colocar cada peça no seu devido lugar e como acompanhar esse desenvolvimento. Então, o profissional, agora está sendo um pouco de tecnologia, né? O profissional capacitado para isso é o que faz acontecer. Por mais de IAs e não sei o que nós temos aí, que a gente fala muito aqui, o profissional envolvido nisso, ele é o ponto mais importante para fazer o negócio acontecer. Você não vai colocar um cara com o meu perfil para poder tocar um projeto. Isso não vai dar certo. Você tem que pegar alguém, né, que tenha esse skill
de pegar, de enfileirar as pessoas certas nos lugares para desenvolver. A orquestração. Orquestração do desenvolvimento. De todos os perfis para atingir um objetivo comum. Exatamente. Porque você tem um perfil que a pessoa é excelente programadora, mas ele não sabe mandar sozinho. Você tem que colocar alguém junto com ele para que ele siga um trajeto. Você não pode pegar um programador e mandar ele fazer o layout de uma tela, que vai ficar um negócio horroroso. Então, ter esse skill de saber colocar a peça correta na tarefa correta é ótimo. Você é um excelente orquestrador disso. Né? Você sabe colocar as pessoas certas nos lugares certos, você não pede para que um peixe suba numa árvore. Por favor. Mas se ele subiu sozinho, você não viu... colocou. Alguém colocou. Então você tem que tomar cuidado, porque ele não sobe. Ele não sobe sozinho. Então, eu queria trazer também para a gente alguns exemplos de mercado. Quando a gente fala de inovação, a primeira coisa que me vem à mente e que é uma prática, como eu falei, a questão do comportamento, do aculturamento, porque a gente está falando também muito na cultura, porque uma coisa é você inovar, e você tem todo um passo a passo. Outra coisa é trazer uma cultura de inovação, que é o que eu falei no início, ter valores associados a comportamento, associado a práticas que, através de boas ideias, atinjam objetivos necessários e não objetivo qualquer. Exato. A gente tem que se apaixonar alguns se apaixonam pelo problema, outros pela solução. O ideal é que você se apaixone para resolver problema e não pela solução. Exato. Porque pode ser que aquela solução ninguém queira. Então, eu venho na questão do exemplo do Google, que eu acho que é uma coisa que eu quero trazer também para a NEC daqui a pouco, é ter um tempo do time para que ele possa fazer projetos pessoais, claro, focados nas competências que ele tem, de forma que ele atinja objetivos e a gente possa até patrocinar investindo. E não sei se você sabe, mas o Gmail saiu desses 20%. Não foi um projeto da empresa criar e-mail. Sim. E olha que o mundo inteiro hoje usa o Gmail. E assim como o Gmail, a gente tem um segundo exemplo, que é, por exemplo, a 3M. A gente, quando bota esse post-it colorido, ele veio de projetos internos. Foi de um erro, né? Então, não conseguiram fazer. Então nesse processo, eu queria que você falasse um pouco também como você enxerga toda essa dicotomia entre inovar, errar, acertar e entregar valor. Perfeito. Porque a gente não pode nem errar demais e a gente nunca acerta sempre. E essa tolerância, isso é um limítrofe que eu acho que até um pesquisador como você tem que saber a diferença do quanto eu mantenho aquela pesquisa ou quanto eu paro e começo outra nova. Perfeito. Primeiro, nós como liderança, a gente... quando ocorre um erro, né, não é assim, alguém fez alguma coisa, teve uma proatividade e fez e não deu certo, uma das primeiras coisas que a gente vê até na literatura, não vou lembrar aqui das referências, é a gente não punir esse erro. Então, o cara teve a proatividade, fez um negócio, deu errado, lógico, tem limites, a gente vai avaliar isso, lógico, mas a gente discutir sobre esse erro. Entendeu? Fui fazer, não deu certo, aonde não deu certo, por que não deu certo, para não se repita de novo. Então, e não a gente pegar e impedir a criatividade para poder andar. Tem gente que tem criatividade, tem gente que não tem jeito. Mas quando fizer e der erro e vai dar erro, a ciência é legal porque a gente não tenta acertar sempre, a gente tenta diminuir o erro e ser mensurável esse erro, a gente conseguir com esse erro aprender e andar. Então, uma das coisas legais que a gente vê em algumas empresas, novamente não me lembro as referências aqui, de empresas que dão certo, como você falou, do Google, que ter essa liberdade para inovar e quando não dá certo, ok, não deu certo, por que não deu certo? Não vamos por esse caminho, vamos pelo outro. O problema, muitas das vezes, nesse texto que eu li, é que, como a gente está muito focado em sempre acertar, às vezes, quando alguém ousa a experimentar uma coisa e não dá certo, ele é fortemente punido. E isso inibe as pessoas de testarem. Só que é uma faca de dois gumes. Você, como líder, tem que dar essa liberdade, mas com a responsabilidade da pessoa. Né? Então, é difícil.
medir isso. Me vem à né? mente, quando você fala, dois pontos importantes para que a gente crie os limítrofes. Primeiro que a iniciativa, ela precisa ter o conhecimento associado, mínimo. Porque é a Sim. mesma coisa que você vê uma pessoa extremamente incompetente, com muita iniciativa, ela só dá trabalho para os outros. Qual foi Cara, eu sempre falo essa frase, eu esqueci o presidente que falou, né? A pior coisa para um governo é um incompetente com iniciativa, né? Isso. Que ele começa a fazer um monte de porcaria. Mas Isso. aí que eu acho que tá a pessoa para tomar conta disso. Isso, e quando você tem uma pessoa que está em aprendizado, buscando com responsabilidade, entender que ela precisa ter a iniciativa, porque também não é porque você não conhece que vai ficar quieto. Não, você precisa ter ordem na estruturação do teu conhecimento. Porque senão hoje é igual tendência, né? Você tem, cada tendência que vem, se você entra, você pode ser fortemente punido no sentido do mercado perceber em algum momento que não atendeu porque não era robusto o suficiente, e aí você tem que recuar. Quando você recua, e se já está no mercado, você perde aquela credibilidade. Então, o que eu entendo nessa fala precisamos ter um ambiente controlado Sim. de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa e que se possa errar com mais tranquilidade. E com isso, você colocar os limítrofes para que ele possa ter um checklist que, a partir daquele ciclo de erro e acerto, ele possa ir para uma produção também controlada para depois ir para o mercado. Sim. Porque aí você vai ter menos chance de recuar na visão do cliente, porque o ideal é que você erre, acerte antes de chegar no mercado. Exato. Então, isso que eu queria trazer. Então, eu queria que você falasse um pouco do exemplo. Hoje a gente está falando muito de inteligência artificial. A gente está dando um treinamento para um cliente com 300 executivos. Exato. Então, quando a gente fala de cultura de inovação, a primeira coisa é você trazer o conhecimento e fazer o chuveirinho de cima para baixo. Ou seja, você começou com a turma de vice-presidente, diretores, né, da empresa, uma das maiores empresas de energia do país, e você está nesse processo. Quando a gente entra qualificando, a gente vem qualificando a NEC também, eu acho que a segunda etapa é perceber que o pessoal não se está usando ou não, aí a gente entra com processos de oportunidade para reciclagem, treinamento de novo, cobrança e tudo mais. Mas, hoje, a utilização de IA tem um paradigma de negócio que eu queria que trouxesse um pouco mais amplo para quem está nos ouvindo, poder ver a questão macroeconômica, energia. Então, fala um pouco disso para a gente. Perfeito. Eu vou começar aqui com um memorando que vazou do CEO da Shopify, logo no início de abril, tá? Em que ele colocou algumas frases, eu retirei de lá, como, por exemplo, só há contratação se a IA não der conta do recado. O que é isso? Só vamos aumentar o headcount se o que você está precisando fazer você não consegue resolver com IA. Por exemplo, eu tenho um gerente de uma área que me pede, suponhando aqui, tá? Você com o CEO da empresa, pede mais 2 novos recursos para poder receber um e-mail, olhar esse e-mail e jogar na planilha, processar. E botar no relatório. Exato. Esse recurso, eu não preciso desse recurso. Uma IA, fazendo uma automação, a gente consegue resolver isso. E nem precisa ser uma automação tão complexa, instalando um software super caro de RPA, ou não vou falar super caro, mas super sofisticado, como Automation Anywhere, ou UiPath, ou Prism, ou o que seja. Hoje nós já temos recursos que a gente consegue fazer esse tipo de automação de IA. E quando eu falo de automação de IA, o legal é que qual é o princípio da IA? Tentar imitar o cérebro humano. Então, eu posso pegar e falar, olha, recebendo esse e-mail, leia esse e-mail, veja se o teor desse e-mail é positivo ou negativo. Se for negativo, envie para tal lugar. Se for positivo, envie para outro lugar. Para quê? Para fazer um tratamento. Por exemplo, pode ser alguém reclamando
de alguma coisa e a gente responde isso de forma rápida. Então a gente consegue... Bota numa fila mais curta, bota com... Exatamente. A IA ela consegue entender, entre muitas aspas aqui, porque IA, como a gente falou em outros episódios, nada mais é do que um modelo Matemático, estatístico, né? Eu aprendi, nada do viu? que é isso. É um modelo probabilístico, né? Não é nenhum tipo de magia. A gente consegue essas tarefas simples delegar para a IA. E uma outra frase do... Esqueci o nome dele, acho que é Tobias Lutke, ou Lutke, alguma coisa assim, que é CEO da Shopify, falou. Detalhe, Shopify só é uma empresa que tem um valor de mercado de 125 bilhões de dólares. E dólares que valem mais do que dinheiro. Né? Então, assim, o que ele fala? Que é para usar a IA de forma eficiente, agora é uma expectativa fundamental para todas as áreas, e não só para a TI. Então, é isso que a gente está tentando, que a gente está passando para essa empresa que você citou agora, que os gestores, não só gestores de TI, mas gestores de todas as áreas. Para o pessoal de marketing, a gente consegue, com o auxílio da IA, fazer um texto melhor. Para o pessoal de compliance, a gente consegue, por exemplo, avaliar se uma imagem que vai ser postada no mercado ela pode ser potencialmente ofensiva para alguma minoria, por exemplo, algum grupo. Sim, sim. Então a gente consegue tudo isso aqui fazendo. Você falou essa questão do porquê começar com... A gente está começando com gestores. Não é porque ele vai usar isso de forma cotidiana. Claro que ele precisa para coisas básicas, como você falou. Mas principalmente no core da empresa, naquilo que ele olha e fala assim, cara, isso me atrapalha há muitos anos e eu não tive solução até então. Ele poder, quando for chamar um fornecedor, quando for chamar um time novo que ele possa contratar, ele saiba o que pedir. Exatamente. Então, saber o que pedir talvez seja a oportunidade que ele vai ter para resolver o problema e a necessidade que ele vai conseguir atingir da empresa dele. Então, eu queria que você falasse também dessa situação e falasse da questão também do problema que hoje a gente tem de energia. Perfeito. Vamos lá. Para os gestores, gestor, o nome já fala, ele tem que gerir, não tem que atuar no negócio. Senão ele vai gerir mal, em vez de ficar fazendo... Ao invés dele gerir alguma coisa... E também tem que cuidar das pessoas, não é só ficar mexendo com ferramentas, né? Não é para isso. Gestor é para gerir, não é para atuar no negócio, né? Mas ele tem que saber as coisas disponíveis. Esse treinamento que a gente falou aqui para gestores especificamente é a gente gerar... eu gosto muito de uma palavra em inglês que é awareness, que é a gente ter noção de que alguma coisa existe. De tirar da escuridão da ignorância e de trazer a luz do conhecimento. Você saber que aquilo ali existe e que você pode... Opa, isso aqui eu vi num treinamento que eu tive que, cara, dá para a gente seguir para uma linha de IA. Dá para a gente fazer aqui, usando IA generativa, por exemplo, para avaliar esse texto. Poxa, eu tenho esse meu histórico aqui de venda. Vai dar capacidade de discernimento a ele. Exatamente. Então, é importante pra caramba, muito importante esse assunto, porque as pessoas acham que elas têm que saber mais profundamente para poder agir naquele assunto. Então, fala alguns exemplos de conhecimento que você está trazendo nesse treinamento, para o pessoal poder, na cabeça deles, exemplificar. Então, eu vou te dar um exemplo na parte de negócio. Para quem sabe fazer plano de negócio, existe o plano de negócio IA, que é o Canva da IA. Sim. Não é isso? Quem está acostumado, por exemplo, com design thinking, para poder fazer um plano de negócio, né, para você poder fazer um projeto, a gente pode... Existe um design thinking, né, uma canvas, técnica, né? É uma técnica aplicada para IA. Como assim? Será que esse problema é resolvível pela IA? Às vezes não é. Como a gente está ouvindo muito isso na cabeça, às vezes é um problema que você pode simplesmente mudar um processo ou acabar com o processo. Você começa com vou resolver com IA e quando você começa a estruturar isso, né, de forma consciente, você vê, poxa, eu nem precisava desse processo. O modelo e a técnica é importante para quem está nos ouvindo, ele é essencial principalmente, e para quem conhece, claro, também, mas para quem não conhece.
Então, Sim. quando você vai para um Canva, o Canva te pede coisas que você talvez não faria se fizesse lendo, estudando. Sim. Então, ele já traz para você compilado passo a passo. um passo a passo. Assim como você quer priorizar, saber se você faz uma primeira tarefa antes da outra, e você tem dificuldade de priorizar, está sempre sendo chamada a atenção, porque fez uma coisa antes da outra e não sabe defender, Sim. usa uma matriz RACE. Que você vai ver se o custo, se é rápido, se tem custo, se o custo é grande, se é pequeno. Então, existem muitas técnicas. E aí tem outras aí que você trouxe para o pessoal poder saber contratar IA. Sim, você falou dessa matriz, tem uma que eu gosto muito para priorização de tarefas minhas, que é aquela matriz de Eisenhower, que eu acho bem legal. E você pode chegar para IA hoje, você tem essa possibilidade de colocar todas as suas tarefas ali. Aí você pede, IA, me ajuda aí, distribui na matriz de Eisenhower. Aí ela vai falar e vai começar, olha, faz isso aqui, porque isso aqui parece muito importante, isso aqui deixa para lá, que você não precisa desse troço. Né? Então, ele pode te direcionar nisso, assim como qualquer uma dessas técnicas aí para te ajudar. Pô, me veio uma coisa que foi engraçada, mas não é do meu estilo falar isso, mas foi engraçado. Que é um treinamento de vendas e tal, o cara falou assim, cara, faça a sua lista de atividades, mas só toma cuidado com uma coisa, não gasta teu tempo escrevendo tarefa cocô. Porque essa é assim, qual é a tarefa cocô? Aquela que tu olha, já resolvi, pronto, liguei para alguém, fiz alguma coisa, já resolvi. Não, bota aquelas de fato que você precisa se gastar e aí você usa um padrão desse, né? Sim. Volta aí mais alguns exemplos pra gente. Tá, a gente consegue, vamos lá, para resolver um macro, um projeto que você está colocando, um Canvas AI, né? E a gente usa um Canvas AI centrado no humano, aonde que o humano pode ajudar, como é que ele pode fazer essa troca com o IA. Como assim troca com o IA? A IA, você dá um input, ela dá um output. Você dá uma entrada, ela dá uma saída. Sim. Essa saída, o humano tem que avaliar se está ok, se não está ok. É ele que faz a interface com o mundo real. Exatamente. E nesse momento ele pode falar, olha, esse processo aqui é tão mecânico e não é tão danoso para a gente, pode deixar a IA decidir. Sim, legal. Entendeu? Então, assim, até nisso, a gente fala, cara, aqui eu estou precisando de uma pessoa sempre para ver, não, isso aqui não é danoso para o negócio e ocupa tempo de quem está fazendo. Ele está respondendo da forma que a gente quer, validado. Deixa ele validando. Então, lógico que você não vai deixar a decisão da IA para um negócio estratégico, para alguma coisa que pode ter um dano alto. Sim. Aí que entramos nós, humanos, né, e tendo a IA sim como um executor de tarefas, só que a IA ela não é inteligente. Né? A inteligência artificial ela não é inteligente. Eu tenho um livro do Nicoleles, né, que é muito legal, que ele fala, a IA não é inteligente nem é artificial, porque ela não é inteligente, é só um modelo computacional, e não é inteligente porque não é artificial, porque fomos nós, né, que sempre estamos ali, a gente alimentou com muita coisa nossa. Na verdade, ela vive da inteligência humana. Compilada e com uma lógica muito apurada e veloz. Exato. É isso. O que você falou é perfeito. A gente só está tendo isso porque a gente tem calculadoras super poderosas que conseguem fazer esse cálculo. Eu sempre gosto muito de falar se a gente decompor e chegar num neurônio artificial chamado Perceptron, por exemplo, você vai ficar com uma raiva danada porque é só soma. Só pega um número, soma por outro número e o resultado é o que ele vai ver. Deu certo ou não, ele volta. E agora? Deu certo ou não? Volta e tal. Só que essa soma é feita várias e várias milhões de vezes e a gente tem poder computacional para isso agora. Voltando para a questão da cultura, que é o nosso tema de hoje. Então, por tudo que você falou, a minha percepção é que, e por tudo que a gente vem trabalhando, o aculturamento ele vai se dar pela repetição, primeiro do conhecimento aplicado a cada perfil. Então, quais são as pessoas ideais que possam conduzir essa inovação interna numa empresa, na tua visão? E aí eu faço meus comentários em cima disso. Tá, ok. Primeiro, como um convidado nosso que eu fiz para esse treinamento, ele falou, não chove de baixo para cima. Né? Eu achei isso ótimo e foi muito bem recebido. Então, Gostei. É isso. Né? A empresa é o reflexo do dono da empresa e os liderados eles são reflexo do líder. Então, se a tua equipe está uma porcaria, provavelmente você é uma porcaria.
né? Sua empresa não está indo bem, provavelmente você não é muito bom no que está fazendo. Vou refletir um pouco sobre isso. Mas é isso. Né? É isso não. Essa foi uma posição de um experiente profissional que falou para gente e eu tendo a concordar. Né? E isso eu tive no Exército, que o discurso motiva, mas o exemplo arrasta. Sim, Então, sim. quando você vai fazer uma corrida de não sei quantos quilômetros, você fica parado, ninguém se esforça. Mas se você vai na frente, correndo com o pessoal, todo mundo vai contigo, porque o exemplo arrasta. Então, uma das coisas quem tem que fazer acontecer, entender do que é, né, dos benefícios que isso pode trazer. E é uma das coisas que a gente está fazendo na mudança, né, nessa cultura de mudança, é mostrar para o gestor as vantagens. Porque se o gestor não acreditar, ele não vai conseguir passar isso para os seus liderados. Sim, trazendo para dentro, você que é pai, se você exigir do seu filho que saia do celular, mas você está com o celular na mão, vendo um vídeo, né, qual é o exemplo que você está dando? Então, E não adianta aquela frase, eu sou eu, você é você. Não é o exemplo. Faço o que eu falo, não faço o que eu faça. Né? Então, não funciona. Só que aí nós temos um outro problema, um problema não, o ponto de maior atenção. Mudar cultura. Cultura é difícil. Poxa, mas eu fiz a minha vida inteira assim, deu certo. E essa pode ser uma das frases que mais danosas para uma empresa. O que te trouxe até aqui, né? Desculpa, o que te trouxe até aqui não vai ser o que vai te levar além. Isso. Se eu fizer a mesma coisa que me trouxe até aqui, só vai me trazer até aqui. Para ir além, a gente vai ter que mudar. Então existe, é difícil mudar. É muito difícil mudar. É. Eu sei porque muitos momentos da minha vida eu tive dificuldade de mudar. Mudar é perigoso, cara. É verdade. Biologicamente falando, evolutivamente falando, mudar é perigoso para burro. Te tira da zona de conforto, consome mais energia porque a tua mente tem que processar mais. Exato. Vamos dizer assim, o estado de parada é um estado confortável, mas principalmente porque não usa tanta energia da tua mente. Uhum. Quando a gente cria modelos, a gente tenta, de alguma forma, apoiar a mente humana a não processar demais, para que ela não tenha resistência em se adaptar a alguma coisa de mudança. Então, por exemplo, minha especialidade é modelagem de dados. Né? Então, quando você tem as técnicas, e como a gente falou aqui, matriz Hasse, você falou da Eisenhower e a gente falou do Canvas de plano de negócio com Design Thinking, você tem o Canvas da IA para te ajudar a tomar decisões. Por que isso? Porque isso parte do pressuposto de algo já experimentado. Exato. Então, à medida que a gente traz modelos já experimentados, a pessoa vai ter facilidade em estudar aquilo e aplicar. Né? O Clóvis de Barros Filho, ele tem uma fala que eu não vou citar ela toda porque foi... eu falando deve ser ofensivo. Ele falando, está tudo bem. Quando ele fala, cara, você para calcular a hipotenusa... só aplicar. É só você fazer essa equação aqui, você só vai fazer essa equação. Porra, o cara que criou, ele gastou mentalidade. Você só precisa estudar e fazer, e você erra. Aí ele fala, você é um burro. É um ser defecante. Ele até brinca, porque ele consegue falar sem ofender, né? Então, a gente precisa ter a clareza que quando a gente pega técnicas já estruturadas e modelos já arraigados, essa inovação a gente consegue aplicar muito mais rápido. Sim. A inovação complexa, que é a que a gente fala aqui da questão de tendência, que tendência que a gente vai seguir? A tendência que foi experimentada. Tem um modelo claro. É óbvio ou próximo disso que vai dar certo. Se não deu certo, pode ser que eu seja o ignorante que não conseguir, né? O incapaz que não conseguir. E aí você tem que refletir, voltar ao conhecimento, estruturar e entender o porquê que aquilo não deu certo. E aí a gente está caminhando mais para o fim agora. Eu queria que você falasse uma coisa que me veio à mente, que tem clientes nossos que também assistem aqui, ou pessoas que queiram adotar IA, e adotar um modelo de inovação, porque a IA hoje acaba trabalhando diretamente a inovação, ele acaba ajudando no aculturamento, né? E na aceleração desse aculturamento.
empresas que tenham medo de colocar seus dados na internet. Continue tendo. Continue tendo. Por favor. E qual, na tua mente, a gente está fazendo isso e a gente pode exemplificar, qual exemplo que você pode trazer de coisas que a gente pode fazer internamente? Isso é possível? É possível. Vamos lá. Dar um passinho para trás que você tinha perguntado, para responder é o seguinte. IA, ela surgiu para a gente de uma forma muito horizontal. Por isso que a gente está falando de tudo. Como assim horizontal? A gente pode fazer, por exemplo, um projeto sofisticado, um projeto, sei lá, tenho na minha empresa, quero fazer um projeto novo. Eu consigo, eu vou usar energia, eu vou usar a internet, eu vou usar o e-mail e eu vou usar o computador para fazer. Isso vai fazer com que seja muito mais rápido, muito mais produtivo atingir um objetivo. Mas eu posso chegar lá e tirar computador, posso tirar internet, posso tirar energia elétrica. E vou conseguir entregar um projeto. Lógico, dependendo do projeto. Mas olha o tempo que a gente vai demorar para entregar isso. Imagina, a gente precisa fazer um cálculo, a gente precisa fazer um projeto, por exemplo, de engenharia. Me dá aqui papel vegetal, me dá nanquim, me dá régua, deixa eu puxar, deixa eu fazer aqui. Preciso fazer um cálculo complexo, me dá aqui o papel, deixa eu fazer. Faz uma integral. Exatamente. A gente vai conseguir fazer? Vai. Mas eu vou ter que olhar para essa raio dessa conta que eu fiz aqui umas 5 vezes para ver se ela está certa. Sim. Então, o computador ajuda a gente nisso. O que eu quero falar com isso? Que a IA está entrando como uma outra horizontal, que a gente vai colocar, já está colocando, e isso aumenta muito a nossa produtividade. Sim. E daqui a pouco eu vejo, está trabalhando muito com isso, daqui 2 anos, se a gente tirar a IA do negócio, a gente não vai conseguir andar, porque a gente não vai ter a potência e a velocidade que a IA ajuda a gente a ter. Entregar. A entregar. Entendeu? A gente tem um exemplo de um cliente que trabalha na área militar em outro país e atua aqui também. E ele falou, cara, eu preciso da IA para me ajudar na velocidade, na simplificação do trabalho, mas eu não posso botar esse modelo na nuvem. Exato. Tá, vou entrar nessa parte aqui da segurança. A gente está acostumado a pegar e usar a IA dos chat GPTs, do Claude, da DeepSeek e tal. Grok. Grok, tem diversas aí. Só que existem clientes que têm um nível de segurança militar, né, altíssima, que não pode ter. Tem solução para isso? Tem. E a gente deu para essa empresa uma solução que é o seguinte: olha, tudo isso que você está rodando, que você usa do GPT, que você quer muito usar, só que não pode em função desses dados da internet, a gente pode montar um chat GPT, espera aí, tá, gente, entre muitas aspas, dentro da sua empresa. E a gente consegue, entrando num Hugging Face da vida, procurar por modelos que atendam a gente. Modelos de IA, os LLMs, os grandes modelos de linguagem. O que limita isso? Poder de processamento. Sim. E poder de processamento para você, às vezes você consegue rodar na sua máquina. Mas imagina uma empresa de 4.000 funcionários e tal. Precisamos ter infraestrutura tecnológica para isso. Isso. Se você agora entrar na internet e procurar por NVIDIA A100, preço, você vai ver, deve estar custando uns R$220 mil cada placa de vídeo. Aí você vai ter que ver qual é o preço e o valor que traz para você. Olha, beleza, vou gastar R$500 mil para montar essa infraestrutura, só que esse R$500 mil de investimento que eu vou fazer em infraestrutura para ter essa IA interna, ela vai me render, sei lá, 5 milhões. Não tá caro, tá de boa. Então, esse peso tem que ter muito alinhado entre o valor que vai trazer para você e quanto que você pode gastar nisso, né? Ou aí isso aí foi feito nessa empresa que a gente está falando aqui, eles gastaram com esse, não foi esse valor, né? Eu acho, não me importa. Também se resolveu o problema do cliente, ele que vai fazer essa divisão. Mas também pode ser por outros saídas. Você pode, por exemplo, em vez de ter centralizado na empresa, você pode ter distribuído em diversas máquinas. Que daí você tem esse processamento distribuído e não de lugar grandão. Tem ganhos, né, perdas e ganhos nesse processo. Então, para a segurança tem isso. Existem soluções enterprise
por exemplo, que muitos estão usando, como da própria Microsoft e tal, que a Microsoft garante todo esse ambiente, né, seguro dentro da sua empresa. E você Sim. pode usar o Copilot, por exemplo, ali dentro. Sim, sim, sim. Legal. Eu gostaria da gente fechar esse podcast dessa primeira temporada que a gente está falando de cultura, cultura de inovação, e você fizesse seus comentários finais pensando o seguinte: para eu colocar inovação, e a gente já falou, a gente sempre na NEC trabalha as pessoas na frente das coisas, e assim, as pessoas acham que por você ir para a IA, de repente, como uma plataforma de inovação, você acaba deixando as pessoas para trás. Eu não entendo assim. E fizesse os teus comentários finais para que eu possa também fazer os meus e a gente fechar esse podcast de hoje. Vamos lá, inovação é muito legal. Se você não inova, o teu concorrente vai inovar e vai te atropelar, ponto. Então vamos inovar. Pessoas sempre são necessárias. Tem pessoas que não vão ser necessárias mais. Mas imagina se eu pensasse isso na época da máquina de escrever. Eu sou datilógrafo, profissional diplomado em datilografia. Tá? E tivesse a revolta dos mecânicos de máquina de escrever porque surgiu o computador. Esse cara ele se arrumou e lá e começou a dar manutenção nos computadores. Né? Tudo bem que ele estava manutenção em XT, né? Ok lá. Mas ele teve que mudar isso. E vai mudar. Eu não preciso mais de alguém que fique respondendo os meus e-mails dos meus clientes. Isso aqui eu vou automatizar para poder responder coisas simples. Oi, tudo bem? Poxa, que dia meu pedido chega? Ô, fulano de tal, tudo bem? Vi aqui e tal, chega tal dia. Eu não preciso de alguém para fazer isso. Mas, olha, eu tive meu produto, esse produto aqui machucou o dedo do meu filho. Opa, isso não é uma tarefa para IA. Isso é uma tarefa para o gestor da área pegar o raio do telefone e ligar para a mãe dessa criança e falar. Entendeu? Então, assim, cada agente no seu lugar. Coisa séria, coisas que eu posso mecanizar, a gente mecanizar esse negócio. E, finalizando aqui da inovação não é só tecnologia, às vezes simplesmente você olhar e mudar um processo, a gente já está inovando, fazer um negócio de uma forma diferente e mais otimizada. E, cara, trabalhar com tecnologia é muito legal, né? Por isso que a gente tenta colocar tecnologia para ajudar a gente em um monte de coisa. Obrigado, Álvaro. Tudo isso que você falou é realmente que eu concordo, você deu exemplos muito bons. Lógico, por isso que a gente trabalha junto, pô. E agradeço muito o teu tempo aqui. A gente está num dia que não é comum de trabalho para poder fazer esse fechamento, dado a nossa agenda que está complicada mesmo. E é importante que as empresas hoje entendam esse recado, que se não inovar, vai trabalhar para os outros. Exatamente. E vai ser atropelado pela concorrência. Ser atropelado pela concorrência. Exato. A gente já vem trabalhando tanto com o Parque Tecnológico daqui, agora a gente vai está expandindo para outros parques tecnológicos os trabalhos que a gente vem fazendo para atingir, né, a comunidade, para que as pessoas consigam enxergar as tecnologias como meio para a inovação. E elas possam estar nessa onda, porque se nós no Brasil não trabalharmos bem o desenvolvimento de base, nós vamos ser atropelados por outros países e vamos ficar por último. Daqui a pouco não vai ter emprego mesmo, e não é por causa da IA, é porque não nos preparamos para a inovação, não nos preparamos para a qualificação. Então, hoje eu olho para isso e falo, quanto mais rápido a gente discernir o que a máquina pode fazer e o que eu não devo deixar de fazer, nós vamos ser atropelados. Então, o nosso sucesso também está associado à mesma coisa, porque a hora que a gente entender isso, discernir isso, a gente vai trazer soluções muito boas, soluções muito direcionadas a problemas, e as pessoas vão nos querer do nosso lado, do lado delas, né? Cara, e aquele negócio, tem que ser divertido. Tem que ser divertido. Durante o processo. Se não for divertido, não vale a pena mesmo a gente fazer isso. Fazer um negócio horroroso, não vou fazer, vai sair ruim.
né? Isso aí. Pessoal, muito obrigado aí pelo tempo, por mais esse episódio. Espero que vocês gostem. Curte lá na nossa página, curte lá no... Entra também no Spotify. A gente tem no Spotify esses podcasts todos gravados lá.